Eu sou Thalita Meyer e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 28, a parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Estamos meditando aqui nessa série Líder Raiz. As características de um líder raiz. Um líder raiz é o filho de Deus que trabalha na vinha, que presta serviço ao seu pai, que não é guiado por sentimentos, que é obediente ao pai, independente de querer ou não. Jesus contou essa parábola para ensinar que tipo de filho a gente tem que ser diante de Deus. E Deus disse: olha, através de Jesus, um homem tinha 2 filhos. Um deles, o primeiro, o pai disse: vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu para o pai: eu não quero ir, eu não estou com vontade de ir. Mas depois ele mudou de ideia, mudou de mentalidade e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa e ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas depois também ele mudou de ideia e resolveu não ir. Ele começou bem, dando a resposta certa para o pai, mas terminou mal porque teve uma atitude que não agradou ao pai. Então, mais do que palavras, nós devemos ter atitude de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, o trabalho que Deus mandou a gente fazer, com vontade ou não, sem vontade ou não. Deus mandou você fazer um trabalho, pois vá. Porque isso agrada a Deus e nos faz entrar no reino de Deus e desfrutar das coisas que tem no reino de Deus. Aí Jesus disse: olha, muitos publicanos, que eram os ladrões e as prostitutas, estão entrando. Por quê? Porque eles, mesmo com vontade ou sem vontade, eles decidiram obedecer a Deus antes tarde do que nunca. Então, eu quero declarar sobre a nossa vida que nós vamos fazer toda a vontade de Deus. Nós vamos trabalhar na vinha. Nós vamos trilhar o caminho da justiça. É justo nós trabalharmos um dia na vinha. Por quê? Porque Jesus tem trabalhado até hoje por nós. Um dia na semana que a gente tira para pregar 1 hora para outras pessoas, falar do amor de Deus, falar do reino de Deus, das coisas de Deus. Isso agrada a Deus e isso não vai fazer com que a nossa vida se perda, não vai gerar prejuízo, porque não tem nada que seja mais importante aos olhos de Deus, que agrade mais a Deus, do que nós ganharmos almas,
do que nós pregarmos a palavra de Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que ele daria em troca da sua alma? Não tem nada neste mundo que se compare, que nós podemos usar como uma moeda para comprar nossa alma, nossa salvação. A salvação vem pela pregação. E como crerão se não há quem pregue? Então nós temos que ser esse líder raiz, esse filho que tem atitude, que vai além de palavras. Que pode até as palavras não serem aquelas rebuscadas, mas que as atitudes falem mais alto do que palavras. Em nome de Jesus. Porque tudo indica que esse filho que diz que não quer, ele tinha algum ressentimento. Ele tinha ressentimentos. Por que ele não queria trabalhar para o pai? Ele tinha um coração, ele estava com o coração ressentido, magoado por alguma coisa que talvez ele quis que o pai fizesse a ele e o pai não fez na hora que ele quis. Então precisamos vencer esses ressentimentos, vencer os traumas. Eu declarar vitória sobre os traumas, sobre aquilo que deu errado ou aquilo que não aconteceu na nossa vida do jeito como a gente quis. Eu declaro cura para os traumas, porque você é filho raiz, é líder raiz que obedece e faz a vontade do Pai. Nós vamos sim trabalhar hoje na vinha. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não porque queremos, mas porque somos obedientes a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau.